Olá! Hoje a gente começa uma jornada, uma análise aprofundada da Lei de Recuperação de Empresas e Falências, a nossa Lei 11.101 de 2005. E nesta, que é a primeira parte da nossa série, vamos dissecar o comecinho de tudo, os 34 artigos que são, literalmente, a fundação de qualquer processo de crise empresarial no Brasil. Então, vamos mergulhar nesses pilares da legislação. Para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, vamos definir para quem essa lei realmente vale. Depois, a gente entra nas regras processuais imediatas. Na sequência, vamos conhecer os personagens principais desse processo. Aí, mergulhamos no coração do concurso de credores, que é a verificação dos créditos. E, para fechar, vamos entender as responsabilidades que podem ir além dos limites da empresa. Bem, antes de mais nada, qual é o espírito da lei? Para que ela existe? É fundamental entender que o objetivo dela não é simplesmente fechar empresas. Pelo contrário, a grande missão é gerenciar a crise, buscando sempre que for viável a preservação da empresa. Por quê? Para proteger sua função social, os empregos que ela gera e toda a riqueza que circula a partir dela. Olha só que interessante essa citação da doutrinadora Elizabeth Vido. Ela vai direto ao ponto. Falência não é uma cobrança de um credor contra um devedor. É uma execução coletiva. É como se todos os credores fossem reunidos em um único processo para que o patrimônio do devedor seja vendido de forma organizada e, o mais importante, seguindo o princípio da par conditio creditorum, que nada mais é do que garantir um tratamento igualitário para os credores que estão na mesma classe, na mesma situação. Ok, mas para quem vale essa lei? Quem está dentro e quem está fora desse jogo? Os artigos 1º e 2º da lei são bem claros. São taxativos. O regime de recuperação e falência se aplica ao empresário individual e à sociedade empresária. E a lei faz questão de dizer quem está fora. Empresas públicas, sociedades de economia mista e toda uma gama de agentes econômicos que já têm regimes próprios de liquidação, como bancos, seguradoras e cooperativas de crédito. E olha, essa exclusão das estatais não é uma questão em aberto, não. O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo sobre isso no julgamento do tema 1101. A regra é constitucional. E a lógica por trás é o interesse público que justifica a existência dessas empresas. E também um princípio do direito administrativo chamado de paralelismo das formas. Ou seja, se elas foram criadas por uma lei específica, a sua extinção também precisa seguir um rito especial e não o regime comum das empresas privadas. Certo. Agora que já definimos o campo de jogo, vamos para os primeiros movimentos dessa partida. Onde o processo vai tramitar e, mais importante, quais são os efeitos imediatos para a empresa que entra em crise. Entender isso é crucial para pegar a dinâmica inicial do processo. O artigo 3º da lei diz que a competência é do juízo do principal estabelecimento. E aqui, atenção a um detalhe técnico, mas que é fundamental e já foi consolidado pela jurisprudência do STJ. Principal estabelecimento não é o endereço que está lá no CNPJ ou no contrato social. É um conceito econômico. É o centro vital da empresa, o lugar onde o maior volume de negócios acontece de fato. Essa competência funcional, portanto absoluta, não dá para escolher outro lugar. Uma vez que a gente define esse juízo, ele se transforma no que a lei chama de juízo universal, como diz o artigo 76. Pensem nisso como um grande centro de gravidade. Ele atrai para si a competência para julgar praticamente todas as ações que envolvem o patrimônio do devedor. Essa centralização é essencial para que o processo seja organizado e para que a fila de pagamento dos credores seja rigorosamente respeitada. Com o deferimento do processamento da recuperação judicial, a lei concede um respiro, um fôlego para o devedor. É o famoso stay period. Por um prazo de 180 dias, que pode ser prorrogado uma única vez, a grande maioria das ações e execuções contra a empresa fica suspensa. É uma janela de oportunidade, um tempo precioso para o devedor se reorganizar sem a pressão constante das cobranças. Mas, atenção, essa blindagem não é absoluta. Não é um escudo total. O artigo 6º traz exceções bem importantes. As execuções fiscais, por exemplo, não param. Elas continuam. Embora o juiz da recuperação possa determinar que bens essenciais para a atividade da empresa não sejam penhorados. Também não param as ações que buscam definir um valor, as chamadas demandas por quantia ilíquida. E, um ponto crucial, as ações contra os fiadores e devedores solidários. Eles não se beneficiam dessa suspensão. Ok. Um processo complexo como esse não anda sozinho, certo? Ele precisa de atores centrais para conduzir tudo. E aqui vamos conhecer os dois principais, o administrador judicial e o comitê de credores. O administrador judicial, ou AJ, que está previsto lá no artigo 21,
É a figura de confiança do juiz no processo. Importante, ele não administra a empresa. Quem continua administrando é o devedor. O papel do AJ é fiscalizar as atividades do devedor, garantir a regularidade do processo e, como a gente vai ver, ele tem um papel fundamental na verificação dos créditos. Ele é, na prática, os olhos e ouvidos do magistrado. Do outro lado, representando os credores, temos o Comitê de Credores. A formação dele não é obrigatória, mas quando ele existe, funciona como uma espécie de parlamento dos credores. Ele é formado por representantes das 4 principais classes de créditos e sua função é fiscalizar o trabalho do administrador judicial e as atividades do devedor, garantindo que a voz dos credores seja ouvida de perto. E agora a gente chega no coração pulsante de todo o processo concursal. É o momento nevrálgico desta fase inicial. É aqui que se define quem tem direito a receber, quanto tem direito a receber e em que ordem. A verificação e a habilitação de créditos é onde a disputa realmente acontece. O procedimento é super metódico, quase um ritual, e está todo descrito entre os artigos 7º e 19. Tudo começa com a publicação da lista que o próprio devedor apresenta. A partir daí, os credores têm 15 dias para se habilitar ou apresentar divergências direto para o administrador judicial. O AJ analisa tudo e publica uma segunda lista. Contra essa segunda lista, qualquer interessado tem 10 dias para apresentar uma impugnação, que aí sim vai ser julgada pelo juiz. No final de tudo isso, temos o quadro geral de credores, a lista definitiva. Mas, e se depois de tudo isso, com o quadro geral de credores já fechado, alguém descobre uma fraude, um erro grave? Acabou? Não. A lei prevê uma espécie de ação rescisória incidental, que é a ação de retificação do artigo 19. Se for descoberta falsidade, fraude ou outro vício grave, as partes legitimadas, como o AJ, o comitê ou até o Ministério Público, podem pedir ao juiz a revisão daquele crédito. É uma válvula de segurança para manter a integridade do processo. E vale um parêntese rápido aqui para os créditos da Fazenda Pública, os créditos tributários. Eles não entram nesse fluxo comum que acabamos de ver. Para eles, o artigo 7º-A diz que o juiz instaura um incidente processual específico, intimando o ente público para que, em 30 dias, apresente a lista completa dos seus créditos, que vai ter um rito próprio de verificação. Muito bem. Para a gente encerrar essa primeira parte, vamos olhar para fora dos muros da empresa. A crise fica contida ali na pessoa jurídica ou ela pode transbordar e afetar o patrimônio de mais alguém? E aqui a lei faz uma distinção brutal, que é decisiva. De um lado, o sócio de responsabilidade ilimitada. Pense numa sociedade em nome coletivo. Para ele, o artigo 81 é implacável. A falência da empresa arrasta automaticamente a sua falência pessoal. Já do outro lado, o artigo 82A, que é uma inovação mais recente, protege o sócio de responsabilidade limitada. Para ele, a regra é a vedação da extensão da falência. O que, claro, não impede que o patrimônio dele seja atingido se houver fraude ou abuso através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A lei também busca um equilíbrio em relação a terceiros, como fiadores e outros garantidores. O artigo 6º-C deixa claro que só porque a recuperação judicial foi deferida, isso não torna, por si só, as garantias inexigíveis. Elas continuam valendo. E como já vimos, as ações contra esses garantidores normalmente não são suspensas pelo stay period e continuam tramitando nos seus próprios juízos. Então, vamos amarrar as pontas do que vimos até aqui. Primeiro, a lei delimita claramente seu campo de aplicação. Segundo, ela cria uma blindagem inicial para o devedor com stay period, mas essa blindagem tem furos importantes. Terceiro, o processo para definir quem são os credores é extremamente regrado e metódico. E, por fim, a consequência para os sócios da empresa depende drasticamente do tipo de responsabilidade que eles têm. Essas são as regras do início do jogo. Isso tudo nos leva a uma grande questão que vai guiar nossas próximas análises. Com todas essas regras postas na mesa, como é que a lei faz essa mágica? Como ela consegue ao mesmo tempo tentar salvar a empresa e garantir que os credores recebam o que lhes é devido? Esse é o grande dilema que vai permear todo o restante da legislação que vamos estudar. Para continuar aprofundando nos mecanismos da recuperação e entender como funciona a fase de liquidação, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, a continuação dessa nossa análise aprofundada chega em primeira mão. E se este estudo inicial já foi útil para sua compreensão, o seu like é sempre o melhor sinalizador. Até a próxima!